Fala comigo, YouTube! Olha, a gente aqui criando o hábito de ter um pós-jogo, ter uma resenha aqui, uma avaliação do que aconteceu em alguns dos jogos desse semi-início de temporada de futebol aqui no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de ir até o Morumbi para assistir o jogo entre São Paulo e Corinthians, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi que, assim, poucos minutos antes de começar a partida, caiu o mundo, né? Para quem acompanhou o jogo pela televisão, ou os melhores momentos, pôde perceber. E o gramado do Morumbi é muito bom, né? Todo o processo de irrigação também é muito bom. Tanto que, mesmo sem energia, o juiz começou o jogo, ainda estava claro, 4 e pouco ali, aqui em São Paulo ainda estava claro, embora o tempo tenha mudado rapidamente. E depois chegou a luz e tal, e a drenagem ajudou muito para que o jogo transcorresse praticamente na sua normalidade, né? Eu tenho dúvida, e realmente fiquei com essa dúvida, se tecnicamente o Corinthians ele prevaleceria normalmente sobre o São Paulo se o jogo não tivesse começado 1-0, né? O jogo começou 1-0, menos de um minuto. O São Paulo acaba fazendo o gol, jogada pela direita ali, que é o setor menos potente do Corinthians também na marcação, no apoio na marcação. É o setor, desculpa, que o Corinthians tem mais dificuldade, porque por ali está o Piton e está o Gil. O Gil, cara, é um cara que eu tenho muito cuidado para falar, assim como, por exemplo, o Miranda do outro lado, que acabou ficando no banco de reservas, porque são jogadores que são muito bons tecnicamente, que têm uma carreira brilhante, muito vitoriosa, são muito técnicos, só que o futebol está muito veloz. Então, aquele setor esquerdo ali do Corinthians para atacar e para marcar tem um pouco mais de dificuldade, e foi por ali, muito com assim, o frenesi da torcida, principalmente a arquibancada, né, que estava no meio do temporal, começou a chover pedra de gelo, e a torcida tinha que reagir a isso, né? E com muita força a torcida do São Paulo começou o jogo num ritmo muito forte, e isso acabou contagiando o time, que pela direita ali, como eu disse, que é o setor mais forte do São Paulo, né? Principalmente com o apoio do Rafinha, bate muito bem na bola, usando muita experiência, para mim um dos melhores do São Paulo, já me antecipando um pouco nessa avaliação individual, consegue fazer 1-0 com o Calheri, e a partir dali, essa é realmente a minha dúvida. O Corinthians prevaleceu tecnicamente no primeiro tempo, com muito toque de bola, com muita movimentação, com dois jogadores, eu vou falar dois aqui, poderia falar três, tranquilamente, mas com dois jogadores que estão muito acima da nossa média aqui no Brasil. O William é um absurdo. O William, para mim, ele vai concorrer ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro se ele continuar jogando o que ele joga. É impressionante. Ele foi para cima do Rafinha no parte ali do primeiro tempo, depois ele foi para o lado direito, prevalece de todo jeito, bate na bola com o pé esquerdo, com o pé direito, então nem se fala. Então o William é realmente impressionante, cara. Corre para trás, sabe? É um cara que tem um ritmo, uma dinâmica e uma técnica que, vendo no campo, chega até a assustar, a impressionar. E o Renato Augusto, né? O Renato Augusto me lembra muito um jogador de futsal jogando futebol, né? Ele já toca balançando, sempre procurando a bola, sempre procurando o jogo, salvando o lateral quando ele está apertado, salvando o zagueiro. E são dois jogadores muito especiais, e esses dois jogadores, saudáveis, fisicamente inteiros, eles ditam o ritmo do jogo. E foi assim durante boa parte do primeiro tempo. Por isso que eu falei, se o jogo começa 0-0, o jogo começou 1-0 para o São Paulo. Mérito do São Paulo, lógico. Se o jogo começa 0-0, eu não sei se o Corinthians iria prevalecer dessa forma. Mas o Corinthians, assim, imediatamente empurrou o São Paulo para trás. Foi justamente nesse momento do jogo em que o Corinthians teve as suas duas principais, para não dizer únicas chances, né? Numa bola que pega na trave, e Paulinho e Juliano. Uma na trave e uma boa defesa do Volpi. O Volpi foi bem. Muitos torcedores do São Paulo estavam preocupados com o goleiro que foi titular o ano passado, parece que vai ser reserva esse ano, mas ele foi bem. Mas esses dois lances, nessa reação do Corinthians ao gol, logo no começo da partida do São Paulo, foram as principais oportunidades do Corinthians, que teve o domínio, que ficou com a bola, mas que tinha dificuldade, não era tão agudo. Por quê? Porque o Corinthians não tem hoje um centroavante. O Roger Guedes, além de não saber jogar nessa posição,
ele tem má vontade com esse desenho tático. O Roger Guedes ficou poucas vezes na função de centroavante. Era comum o Roger Guedes vir buscar a bola no meio ou até na defesa. Tem um lance, inclusive, que o São Paulo cria uma chance de perigo, porque ele vai tentar driblar na área do próprio Corinthians, ali próximo do Cássio. Aí rouba o caroço dele e o Nestor acaba finalizando bem. Mas o Roger Guedes ele não gosta de jogar nessa posição, não sabe jogar nessa posição. E também, e vou falar com todo cuidado aqui, o Roger Guedes ele não fala a mesma língua. Não é mau jogador, não. Mas ele não fala a mesma língua que o William, não fala a mesma língua que o Renato Augusto, não fala a mesma língua que o Paulinho, não fala a mesma língua que o Juliano, ele não fala a mesma língua. Eu não estou falando que ele é mau jogador, não. Eu só estou falando que ele não fala a mesma língua desses caras. E então, o cara já não é, por exemplo, o Renato Augusto, eu não quero que o Renato Augusto jogue nessa função, de jeito nenhum. Mas o Renato Augusto, em dado momento, já chegou a fazer essa função de falso 9. O Renato Augusto já é um jogador especial. Então, qualquer lugar que você colocar ele vai se virar, né? Não é uma opção para mim, hein? Não é uma opção para mim. O Roger Guedes, na dele, tudo bem, tem os seus momentos, no 1 contra 1, na velocidade e tal, papapá. Mas para por aí. Então, o Roger Guedes não queria ficar lá, não sabia ficar lá, e então faltava profundidade. Tanto que o William ganhou duelos individuais a todo momento, mas pouca gente estava na área ali para chegar. O Paulinho tentava chegar e tal, mas o Corinthians precisa de um centroavante. E assim, eu tenho até dúvida. Eu sei que o Jô já jogou muito mais do que ele tem jogado. O jogo que entrou no segundo tempo já jogou muito mais do que ele tem jogado. Mas eu não sei se o Jô, um pouco mais inteiro, um pouco mais afim, se ele já não seria uma solução melhor, mais adequada do que o Roger Guedes para fazer essa função, né? Porque o Corinthians tem feito a opção pelo Duqueiroz, que é um menino que corre bastante. O Vitor Pereira acabou mantendo a escalação do Corinthians, né? O Duqueiroz corre bastante, e eu acho que precisa desse vigor no meio-campo, até para dar liberdade para o Paulinho, para o Juliano, para o Renato Augusto e tal. E aí, para encaixar todos bom com esse cara que tem saúde no meio-campo do Corinthians, ele colocou o Roger, teoricamente, na função ali de 9 móvel, falso 9, mas não funcionou. Não funcionou. O São Paulo, no primeiro tempo, ele resistiu bravamente. O que faz o Rogério Ceni na sua escalação, que foi muito questionada, porque você deixa jogadores ali que talvez tecnicamente sejam melhores do que os titulares, né? Por exemplo, tecnicamente falando, o Miranda é um cara que tecnicamente, para mim, é melhor. O Rigoni, tecnicamente, é melhor. O Luciano, tecnicamente, é melhor. Mas ele deixa esses caras de fora justamente para fazer, fundamentalmente, um meio-campo, mas acho que o time todo, assim, fisicamente muito forte. Por quê? Tecnicamente, o Corinthians é mais forte e continua achando que é. Então, o que o Rogério fez? Falou, bom, se a gente estiver bem estruturado tática e fisicamente, a gente pode ganhar o jogo como ganhou, né? Então, acho que a opção do Rogério Ceni de saída foi por virilidade, né? Então, por isso que ele colocou o Wellington na lateral esquerda, por isso que ele fez ali uma linha de meio campo com o Nestor, com o Pablo Maia, que é muito bom jogador, com o Gabriel Sara e até o Igor Gomes, que correu bastante, é um jogador que eu questiono muito, correu bastante. E na frente tentando segurar a bola. Ninguém sabia que o São Paulo ia sair, iniciar o jogo com 1-0. Mas ele tinha ali o Éder e o Calheri para segurar o jogo. Depois o Éder e o Calheri, eles perderam um pouco a função, porque não são jogadores de velocidade. E o Corinthians ficou com a bola, né? Ficou no campo ofensivo. E aí, quando o São Paulo pegava a bola, muitas vezes não tinha o cara nem da ligação e nem da velocidade. Como diz o Tite, não tinha nem o arco nem a flecha. Mas eu entendi o que o Rogério... Eu não sei se eu faria, mas ele foi na parte física, no vigor, na intensidade para combater a parte técnica do Corinthians. Deu para entender aí? Não. E aí depois ele foi fazendo as alterações, porque o São Paulo correu muito. A entrega do São Paulo... Eu já vi várias desculpas para que o São Paulo não atendesse aos anseios do seu torcedor, e várias vezes falaram em vontade, em tesão para jogar. O São Paulo teve muito tesão para marcar, para jogar, e conseguiu sobreviver relativamente bem ao primeiro tempo, que foi do Corinthians, mesmo com o São Paulo saindo ganhando. E aí acontece uma coisa que o treinador português do Corinthians, o Vitoca,
Vitoca vai ter que resolver. Cara, esse time não consegue manter a intensidade no segundo tempo. Ele não vai conseguir, principalmente com o gramado pesado como estava do Morumbi. Por mais que a drenagem fosse boa, mas é Fagner, é Gil, é Juliano, é Renato Augusto, é Paulinho. O William é uma exceção, porque o William também é um monstro fisicamente, mas evidentemente que você perde um pouquinho daquela intensidade, daquela força, né? Então o Corinthians ele precisa se resolver. O Vitor até fez algumas alterações, o Portuga, mas ele não tem intimidade com esse elenco ainda. Ele não tem intimidade com esse elenco. Então, tudo que ele fez foi meio assim, de dar uma estudada, de alguém falar para ele, mas ele não é convicção dele. Então, perde muito da força. E aí, quando esse elenco do Corinthians sente fisicamente, o São Paulo cresce, né? Porque era justamente a aposta do Rogério Ceni, era nesse vigor, nessa saúde física aí. E aí o São Paulo no segundo tempo sofre menos. O São Paulo teve até alguns contra-ataques e tal, e a rigor, se você for analisar direitinho, de chance real para cima do Volpi, no segundo tempo não teve, né? Então, essa é a questão, essas foram as apostas. Evidentemente que o treinador português nem começou a trabalhar, então qualquer questionamento nesse momento, eu acho que é absurdamente precoce, mas eu acho que para quem já conhece o Corinthians, como a gente aqui que está conversando, algumas coisas ficam claras. Precisa de um centroavante. O Roger Guedes não pode fazer essa função, não quer e não sabe, não tem condição nenhuma. Eu acho que, assim, com todo respeito ao Piton, que não é mau jogador, mas eu acho que ele não está no nível do... Ele não está com a mesma roupa dos outros, o Piton. Eu teria um pouquinho de cuidado com o Gil, como o Rogério está tendo com o Miranda. E o Gil é um monstro, o Miranda é um monstro, só que o jogo é muito veloz, a molecada corre demais, e um tapa na frente, não tem como você lutar contra isso, ok? Então, no Corinthians, Piton, falei do Gil, falei do centroavante, e o time precisa equilibrar melhor essa parte física, porque, assim, não precisa muito. Se o Renato Augusto, se o William, se o Paulinho sentirem, e são jogadores com mais de 30 anos, o que você vai fazer? O Vitor Pereira precisa arrumar essa solução, ok? E no São Paulo, eu acho que tem um caminho aí que o Rogério já mostrou, eu acho que ele, desde o Fortaleza, mas passando pelo Cruzeiro, e também quando ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo, ele precisa da parte física para que esses caras cumpram a parte tática. E a parte técnica, Lê? Cara, como o São Paulo não tem grandes opções, maravilhosas opções, não é um elenco rico tecnicamente, ele prefere um time fisicamente muito forte, taticamente muito concentrado, para tentar equilibrar com os times que tecnicamente são mais fortes. E eu acho que hoje ele conseguiu fazer isso no segundo tempo, principalmente. E aí, aos poucos, ele vai encaixando as peças, ele vai revezando um cara que não é fisicamente tão potente, ele vai trocando, ele vai fazendo, mas hoje o São Paulo deu uma demonstração de que, sim, ele pode complicar, como ganhou do Corinthians, que, para mim, está entre os melhores elencos do Brasil, ele pode fazer isso em outras oportunidades e a gente vai ver, inclusive, qual vai ser o comportamento contra o Palmeiras no próprio Morumbi na quinta-feira. Então, existe um caminho. Eu acho que se você aliar essa parte física que o Rogério tanto pede, esse rigor tático que o Rogério gosta de trabalhar, com um pouco mais de técnica, eu acho que você está mais próximo de conquista, né? Acho não, é isso que vai acontecer. Mas esse é o desafio do Rogério. Ok, pessoal, gostaram? Escreve aqui o que você achou, se você acha que não, a avaliação foi uma merda, se você concorda, o que você discorda, o que você concorda, justamente para a gente ir moldando melhor essa avaliação, esse vídeo pós-jogo aqui, tá bom? E a gente volta a qualquer momento nesse bate-canal, no canal do Alê, com a supervisão de Léo Uzuio, Pokémon de Gana, para você. Se você não é inscrito, por favor, se você não é membro, por favor, e deixa o like, faz aqui o seu comentário e ajuda nós. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima. Valeu!